Salve pessoal, voltamos a mais um Fala Diversas. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Nascimento, jornalista, fundadora do site Mundo Negro, e há 20 anos eu trabalho com conteúdo sobre comunidade negra no Brasil. Agora eu começo esse novo projeto, um podcast, o Fala Diversas, onde eu quero mostrar que as pessoas negras são realmente diversas, não somente em forma, mas também em conteúdo. E o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho um grande apreço, carinho e muita admiração, que é o jornalista Diego Moraes, que além de trabalhar dentro de uma das maiores emissoras do país, ele também é karateca, tendo números impressivos dentro do ranking nacional e global. Então a gente quer saber como é que essa mente funciona. Diego, bem-vindo. Oi, eu que agradeço o convite, Silvia. Minha mente funciona da maneira louca, 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 louca. Ainda bem que o meu psicólogo consegue segurar muito a minha onda de vez em quando, porque sem ele eu não ia conseguir ter essa saúde mental, não. Ah, então tá bom, vamos agradecer ao psicólogo, porque você realmente é muito inspirador. E quando eu vejo essa história, né, fico te vendo as coisas que você posta no Instagram, da sua família, eu tenho muita curiosidade desse background mesmo familiar, assim, né? Como é que foi a sua infância, assim, a sua estrutura familiar, os lugares que você estudou, como é que é essa parte da sua vida? Eu conto a minha história assim, eu começo da seguinte forma. Eu nasci em Itaperuna, interior do Rio de Janeiro, bem interior mesmo. Minha família é de Italva, que fica a 40, 50 minutos de Itaperuna, que também é interior. Fui criado em Macaé, que é interior, mas muita gente até conhece, porque é uma cidade muito ligada ao petróleo. Então, tem uma galera que é ligada em engenharia e tal, acaba conhecendo muito Macaé por ser ligado ao petróleo. E eu tenho 10 anos não, porque eu já estou velho, mas já tem um tempo que eu moro na capital do Rio de Janeiro, desde 2009 que eu moro na capital, e eu morei um pouquinho em Niterói, desde vim para cá em 2006. Então, em 2006 vim para Niterói, depois 2009 no Rio de Janeiro para estudar. A minha base familiar basicamente é minha mãe e minha avó, assim, foram duas pessoas que fizeram a minha base familiar. Minha mãe, assim, durante até os, se não me engano, até os 11 anos era casada com meu pai, mas não era uma coisa muito, não era um ambiente muito harmônico dentro de casa. E graças a Deus ela se separou depois de muita guerra, mas se separou. E aí, assim, a gente conseguiu viver e dar passos mais largos na nossa vida. Minha mãe é professora de português, então eu tive a oportunidade de estudar em escolas particulares, porque minha mãe dava aula nessas escolas, então eu fui bolsista na minha vida acadêmica inteira, inclusive na faculdade. E aí dessa vez eu fui bolsista por conta do conhecimento da minha mãe em relação à economia. Ela economizou um dinheirinho que sobrava ali, que era os R$ 60 por mês, para fazer uma poupancinha para mim. Então ela economizou durante os 10, 11 anos, né? Foi meu presente de aniversário aos 8 anos. E ela falou assim: meu filho, você não vai entender agora, mas você pode precisar desse dinheiro quando for fazer uma faculdade. E aí eu passei para a PUC do Rio de Janeiro, que todos sabem que é uma faculdade bem cara, né, tanto no Rio quanto em São Paulo. E aí no Eu primeiro fiz PUC semestre, também. fiz PUC, e aí no primeiro Sim. semestre eu consegui cursar por causa desse dinheiro que minha mãe economizou, mas esse dinheiro não dava para eu fazer todo o curso. Eu precisava correr atrás de uma bolsa, e eu consegui no segundo semestre uma bolsa de 90% pelos resultados acadêmicos, né, e pela renda financeira ali, pela renda mensal da minha família. E aí eu consegui essa bolsa de 90% e hoje eu sou jornalista da Globo desde 2009. Então já tenho uns 13 anos aí de casa na emissora. Nossa. É bastante tempo. Eu não sabia que era todo esse tempo, não. É porque É eles gostam de bastante. esconder os pretinhos, né? Vamos ser bem sinceros. Agora estão colocando para frente, né? Mas ficava no fundão, né? É isso, né? Pretinho escondido em qualquer lugar que possa ter uma visibilidade ou uma ascensão, a gente é escondido e a gente sabe que tem que correr uma, duas, três, quatro, cinco, sei lá quantas vezes mais para a gente conseguir ter a visibilidade. Foi aí que surgiu o meu grande projeto aí, que é o Diego San, que eu acho que foi por aí que você deve ter me conhecido, que foi já em Sim. 2017, que foi um projeto para o esporte espetacular. E aí foi um projeto nacional, né? E eu já tinha em 2017, eu já tinha 4 anos de reportagem. Então eu já tinha um tempinho de reportagem, já tinha feito uma série
local. Então, foi um projeto que realmente me tornou conhecido fora do Rio de Janeiro e aí me deixou em âmbito nacional, assim. Que legal. E foi pela questão do karatê, que não é nem um esporte muito popular entre a comunidade negra aqui no Brasil, né? Eu queria saber, de novo, né, se você puder me refrescar em relação às suas posições no ranking. E também como que esse esporte te escolheu, ou você escolheu ele, né? Como é que ele surge na vida de um homem negro e que você entra realmente representando muito bem o Brasil, né? Eu faço karatê desde os 6 anos, né? Eu comecei o karatê em Macaé, com e aí depois eu fui até os 18, peguei uma seleção brasileira de base, fiquei parado por 11 anos, porque o karatê não era um esporte olímpico, não tinha apoio, não tinha patrocínio, e aí fui investir nos estudos realmente, que era um futuro mais promissor do que investir no esporte, que não tinha patrocínio, não tinha apoio nenhum. Eu voltei depois de 11 anos para buscar uma vaga olímpica, porque o karatê entrou no quadro olímpico, né? E o karatê, na verdade, você vê no alto rendimento poucas pessoas pretas. Assim como no karatê, na natação, no taekwondo, em várias artes marciais, em vários esportes olímpicos individuais, você vê poucas pessoas pretas no alto rendimento, tirando o boxe e o atletismo. Porque no restante você vai ver muito mais pessoas brancas do que pretas, porque para você correr o ciclo olímpico, você precisa de dinheiro, você precisa de apoio e patrocínio. Então, eu, por exemplo, eu fazia 2 viagens por mês, uma no Brasil e outra fora do Brasil, então em lugares diferentes. Imagina 2 viagens, uma nacional, uma internacional, durante 12 meses. Quem banca isso sem patrocinador, sem apoio? É inviável você chegar a subir no ranking sem esse tipo de apoio. Existem formas de você chegar a uma seleção brasileira sem ser pelo ranking? Existe. Só que aí é aquela competição que é o dia. É uma competição que vai definir uma segunda vaga, no caso do karatê, para entrar na seleção brasileira. E aí, pelo ranking, são várias competições, você vai construindo a sua pontuação de acordo com as suas colocações. Hoje eu sou o número 1 do ranking no Brasil, né, pelo terceiro ano consecutivo. Estou na seleção Parabéns. brasileira pelo 4º ano, obrigado. Já são 4 anos de seleção brasileira, né? Eu voltei em 2017, peguei a seleção brasileira em 2019, estou lá 19, 20, 21. E esse ano, em abril, eu tenho o Sul-Americano no Equador e o Pan-Americano em Curaçao, que eu vou disputar pela seleção brasileira. E no mundo, no último campeonato mundial, fiquei em nono, né? E o campeonato mundial tiveram 50 a 60 atletas na minha categoria, eu fiquei em nono. E no ranking, né, que aí independe de competições específicas, eu sou o número 34 do mundo de 600 ranqueados. Então, Muito estou bom. evoluindo aí aos poucos, né? Vamos lá, vamos seguindo. Mandando muito bem. E eu queria voltar um pouco antes disso mesmo. Como que esse garoto de 6 anos decide fazer karatê? Foi uma coisa que sua mãe falou: vocês estão aí muito sem fazer nada, vai fazer karatê? Ou se é uma coisa que você assistiu um filme e gostou? Como é que vocês se encontraram, né? Que você é Então, muito bom, né? eu gostava de um filme que passava na televisão, que era de capoeira, que era esporte sangrento. A galera da minha idade, assim, talvez lembre, passava muito no cinema em casa, era tipo a sessão da tarde, só que do SBT. E aí eu ouvia demais esse filme, eu adorava os mortais, a ginga, a música. Só que não tinha muita capoeira onde eu morava e eu tinha um amigo que fazia karatê. E aí minha mãe, não, vai fazer karatê. Então, com esse amigo, esse meu amigo deixou de fazer, tipo, algum tempo depois, eu continuei. E aí eu fui seguindo, comecei a competir, fui gostando, fui gostando, fui gostando. E eu acho que a dedicação, assim, tem uma coisa que minha mãe me ensinou muito, que é você vai fazer, se você for pegar para fazer alguma coisa, você vai fazer até o final. Então, assim, você não vai fazer e vai sair. Você vai fazer e vai até o fim daquele negócio. Você vai entrar. Minha mãe me botou na natação aos 3 anos de idade, que era o sonho dela, que o filho dela nadasse, porque ela não sabe nadar, nunca aprendeu a nadar e morre de medo de piscina, de água. E aí ela me botou na natação num projeto que tinha, e aí eu aprendi a nadar. E eu nadei até os 15 anos de idade.
Então, o karatê eu fiz até os 18, até onde dava, e voltei nessa possibilidade também. Então, assim, tudo que eu faço, eu tento ir até o final, assim. Essa é a minha perspectiva, e não só ir até o final, mas tentando dar o melhor para chegar até o final. Obviamente que existem vários obstáculos nesse caminho, né, que a gente sabe muito bem, né, quais são, e outros que vão aparecendo do nada, mas eu sou Ico, assim. Um belo dia me falaram assim, Diego, você pode ficar tranquilo que nessa onda de demissões, por exemplo, você não vai sair porque que nem igual você só tem você. E aí a referência era preto só tem você. Não adianta você ser o último. Pode ficar tranquilo que você é o último das opções na hora de ser escalado para alguma coisa, mas você não vai ser demitido porque só tem você. E aí, nesse momento, eu parei e ouvi, respirei fundo, assim como você respirou, e falei bem assim, só tem eu, mas eles não fazem ideia que escolheram o preto errado. E aí, lógico que é muito difícil a gente segurar isso, né, e correr contra o relógio o tempo inteiro, mas foi essa frase que me inspirou para criar o Diego San um ano seguinte. Então, assim, foi essa frase que fez com que eu tenha que fazer uma coisa diferente, que ninguém vai conseguir me travar e só vai depender de mim em várias situações para eu conseguir crescer. Então, no tatame, existem várias coisas de regras e regulamentos e de países que acabam influenciando o veredito ali do técnico, dos juízes, dos árbitros, existem. Mas o esporte ali na hora do tatame, se eu fizer 3, 4, 5 vezes mais que o adversário, existe uma chance de eu conseguir ganhar, que é muito diferente às vezes do meio profissional. Então, porque você vai depender de alguém, especificamente de alguém para te dar uma puxada. Então, no esporte eu ia conseguir de alguma forma, se eu me dedicasse, se eu tivesse a disciplina, se eu buscasse o extra, eu ia conseguir em algum momento desandar e fluir. Então, eu fiz taekwondo durante 3 anos, que ia me ajudar no karatê. Eu fiz treinamentos de boxe, que iam me ajudar no karatê. Eu ficava o tempo todo pesquisando os principais atletas, trocando ideia com o preparador físico, o fisioterapeuta, nutricionista, que vai ser o melhor momento. Fiz camps de treinamento com outros técnicos que estavam mais avançados do que a minha técnica. Então, a minha técnica ia junto. Então, assim, a gente correu muito atrás para a gente conseguir em algum momento começar a evoluir e fluir dentro do tatame. Então, além do dom, né? Não é só o dom, né? Já as pessoas negras têm um dom natural. Não, a gente também vai atrás, a gente estuda, a gente vai no corre, muito corre. E nessa questão, como é que entrou o jornalismo mesmo, como escolha profissional? Então, o que fez você decidir ser jornalista? Minha mãe pensou que eu fosse fazer educação física, né? Mas eu não gosto de dar aula, não adianta. Eu não tenho esse talento para dar aulas. Acho que tem que ter uma paciência, tem que ter talento, tem que ter dom também, tem que ter tudo um pouco para você ser um professor, você dar aulas. E eu não tenho, eu dei aula dos meus 15 até os 18 anos de karatê em projetos que eram vinculados à minha academia. Dava aula, eram 2 aulas por semana, ok, mas eu já sabia que aquilo ali eu não ia conseguir viver disso, não ia ter essa paciência. E aí, vendo Altas Horas, na época, a Rosana Jatobá era a mulher do tempo do Jornal Nacional, e ela estava contando a experiência dela dentro do jornalismo, e ela falou que cada dia era um dia, ela tinha a oportunidade de conhecer várias histórias diferentes e contar essas histórias. Aí eu falei assim, interessante. Aí depois eu fiz um trabalho de português que era entrevistar as pessoas na rua, e eu gostei também dessa função de entrevistar, perguntar às pessoas, e aí juntando o fato de eu gostar de contar histórias, gostar de entrevistar e gostar de escrever, eu falei assim, vou fazer jornalismo, mas já sabia que ia ser numa área esportiva por toda a minha relação com o esporte. E aí a minha primeira opção foi jornalismo na faculdade, e minha segunda, acredite se quiser, era engenharia química, porque eu gostava muito de química. Olha só! Agora você me surpreendeu, realmente, né? Nosso conhecimento, nosso interesse, ele é muito vasto. Eu não falo nada porque eu trabalho com comunidade negra e estudo astrologia.
Adoro astronomia também. Então, assim, nós somos diversos mesmo, né? A gente tem muitas áreas de interesse. Mas uma curiosidade que eu tenho, na verdade, grande, porque eu estou no ano também de começar a me organizar, isso reflete muito na nossa produtividade, né? E eu penso assim, a nossa profissão, o lugar onde você trabalha, ele exige muito de você, e ao mesmo tempo esse seu lado de atleta também exige, né? Como é que é a questão da disciplina para você, assim? Você foi educado de maneira disciplinada, com sua mãe rígida de horário, ou foi alguma coisa que teve que você falou, ah, gente, eu tenho que me organizar, porque senão não vai dar certo? Como é que surge isso? Se você usa algum tipo de ferramenta, já usou coach, mentoria, ou é uma coisa que vem vindo em construção, assim, na sua vida? Então, você citou o único exemplo que eu peco muito, que é o horário. Que hoje você pode agradecer a Aline Silva, que é minha namorada, que eu tô cada vez Obrigada, mais Aline. pontual. Então, assim, ela me ensinou a ser pontual. O que acontece? Para treinar, obviamente, eu sempre fui pontual, chegava no horário do treino e tal, não sei o quê. Só que o que minha mãe sempre pôs na minha cabeça foi o seguinte: meu filho, você tem que fazer. Então, assim, eu te dei a oportunidade, você teve a oportunidade, você vai fazer e vai fazer até o final. E não adianta, por exemplo, natação. Eu não parava de nadar quando estava no inverno. E não era piscina aquecida. Então, assim, não, você vai fazer no inverno. Dezembro e janeiro, que férias escolares. Você vai parar o karatê e a natação por causa das férias escolares? Não, você vai fazer. Então, eu ia, janeiro, fevereiro. Eu fui construindo, e principalmente, assim, minha mãe era muito disciplinadora na hora de estudar. Então, assim, Uhum, eu não podia tirar menos de 8 na escola. uhum. Então, quando eu tirava menos de 8 na escola, o couro comia em casa. Então, Imagino. ela é brava, mas nessa questão assim era muito rigorosa, porque ela sempre acreditou também que o estudo é o que poderia fazer a diferença nas nossas vidas. Então, eu acredito muito nisso, que a educação pode transformar. Então, eu devo muito a ela essa questão de disciplina de vou fazer o melhor. Então, se eu comecei estudando na minha vida, então tudo que eu fui colocando em prática de aprendizado era tentando fazer o melhor e buscando o melhor. A questão de horário dentro dos treinos, eu sempre fui muito rigoroso. Mas a questão de horário, vou encontrar com os amigos. Eu era o último a chegar. Vou pra festa, não, tem que chegar uma hora depois. E aí nessa parte, eu confesso que a disciplina foi melhorando no sentido de da Aline falar bem assim, tô 15 minutos esperando, porque eu sempre trabalhei com uns 15 minutos de tolerância. E aí ele fala assim, tô 15 minutos te esperando, o seu tempo não é melhor do que o meu tempo. Então, assim, se eu tô 15 minutos aqui, eu tô perdendo 15 minutos da minha vida por causa de você. Então, assim, essa questão do 15 minutos, o meu tempo não é melhor do que o seu, eu fui aprendendo com ela e realmente faz total diferença, assim. Então, hoje eu espero muita gente para reuniões, então, até reunião do trabalho, 15 minutos de tolerância, porque eu sabia que se eu chegasse no horário, eu ia ter que ficar esperando. Então, antes de eu esperar, eu ficava 15 minutos, eu chegava 15 minutos, estava ali mais ou menos no horário, ainda chegava a gente depois de mim. Então, assim, ainda tem a questão cultural, Rio de Janeiro e São Paulo, que é diferente nesse sentido, né? O carioca sempre trabalha com esses 15 minutos de tolerância, quiçá os 30 minutos, né? Porque o carioca fala o seguinte, tô saindo de casa, tá? Na verdade, ele tá entrando no banheiro para se arrumar. Quando ele fala que tá chegando no lugar, na verdade, ele tá pedindo o aplicativo ali para se deslocar. Então, assim, Sim. carioca é muito disso. E eu fui, na verdade, aprendendo com essa logística. E hoje, obviamente, com a vida de karateca e jornalista, eu tenho que realmente fazer as coisas dentro do horário. Então, hoje são 2h30 da tarde agora que a gente está gravando. Então, de 8 às 9 eu fiz o meu treino físico de karatê, de 10 às 11 eu gravei no Maracanã, né? Então, eu gravei no Flamengo, que é a Zona Sul do Rio de Janeiro, depois fui gravar no Maracanã para uma matéria do Globo Esporte, depois lá no Maracanã, de 11 a meio-dia, eu gravei para o podcast Ubuntu Esporte Clube com a Ludmilla, que era online, então não tinha como me deslocar, já fiquei lá para gravar. Depois, 1h da tarde, fiz uma reunião com o Ubuntu, e agora, 2 horas, a gente começou o bate-papo. Se eu atraso eu ia atrasar o restante. Então, assim, eu tenho noção de que se uma coisa vai atrasar, vai acabar sendo uma bola de neve. Então, a disciplina é importante não só na questão do horário, mas na questão de que se você começou fazendo um trabalho, um negócio, você tem que acabar aquele trabalho.
não importa os obstáculos que vão vir, né, para você finalizar, mas você tem que dar um jeito de acabar. Então, ache os seus Sim, sim. caminhos para finalizar o seu serviço. E o que a Aline ensina, que acho que é uma lição para todos nós mesmo, que é respeitar o tempo do outro, né? Às vezes a gente não sabe o quanto aquela pessoa correu, às vezes deixou de comer alguma coisa, deixou de ir no banheiro para estar aquele horário lá te esperando, né? Enquanto a gente, Exatamente. quando der, né? Eu também tenho uma rotina, né, de criança, trabalho em casa, né? Um trabalho bastante exaustivo. E eu tento evitar, mas eu sempre entro com complexo de culpa. Que paulista é o que você falou, assim, o paulistano. A gente marcou uma reunião, deu 3 minutos de atraso, a gente já tá entrando pedindo 200 desculpas, assim, né? Porque tá todo mundo lá, do outro lado já te esperando, né? A gente leva essas questões de uma maneira diferente. Mas ao mesmo tempo, né, essas muitas demandas dão um cansaço mental na gente, assim, né? Você, como trabalha nessa parte intelectual como jornalista e também tem o lado de atleta, qual para você é o cansaço mais difícil de ser recuperado, assim, o físico ou o mental? O mental. O mental para mim é o mais difícil, porque no jornalismo a gente usa muita criatividade, né, para você pensar em coisas, pensar no formato de roteiro diferente, como você vai contar aquela história diferente. No esporte, a gente é muito mecânico com vários movimentos. Então, assim, se eu não der o soco desse formato, desse jeito, nesse momento, talvez eu tome um ponto. E aí, se eu não recuar dessa forma, não sei o que, eu perca tempo e facilite que aquele adversário me encontre ou consiga pontuar. Então, é muito detalhezinho que eu tenho que ficar pensando de maneira mecânica Uhum. e em alguns momentos eu tenho que usar a criatividade, porque tem momentos da luta que você vai ter que improvisar, porque nem sempre dá certo, porque às Uhum. vezes você planejou uma coisa para a luta e o adversário vem com um outro formato, aí você tem que mudar e você tem que improvisar. Então, durante o meu treinamento de karatê, eu estou pensando o tempo inteiro, e durante o meu trabalho no jornalismo, eu estou pensando o tempo inteiro. A diferença é que no jornalismo eu não gasto tanta parte física quanto no treino de karatê. Mas aí acaba que no final do dia o meu mental tá. Caramba, eu tô exausto mentalmente e não consigo, às vezes, desligar. Né? Às vezes eu desligo quando eu paro, né? Então eu paro assim, estou me deslocando no metrô. Aí eu sento e é aquela hora que eu apago. Dou aquela dormida, eu aproveito aqueles 15 minutos ali, ou 20, 30, e aí depois eu acordo de novo. Mas no final do dia, muitas vezes eu estou ainda um pouco acelerado. E se eu tiver trabalhado, por exemplo, num grande evento ou num jogo de futebol que demanda muito tempo ali de atenção, aí eu demoro ainda mais um pouco, por exemplo, para dormir, porque ainda estou pensando. Eu chego em casa ainda pensando muito naquele jogo, naquele evento que eu acabei de cobrir. Sim, e eu imagino que se você não tivesse esporte, isso seria uma questão ainda mais complicada, né? Porque você consegue fazer um balanço assim, olha, quando você tá treinando menos, você se sente mais ansioso, isso implica na sua quantidade de horas de sono, de qualidade de sono, por exemplo, né? Porque o esporte, né, as atividades físicas no geral, né, cada vez mais se comprova que eles entram como um fator fundamental no controle de estresse, ansiedade, até depressão, assim, né? E mesmo você sendo uma pessoa ativa, você ainda tem algumas questões de não conseguir desacelerar. Você consegue sentir que quando você treina menos, o seu mental fica mais afetado? Então, hoje, na verdade, por exemplo, agora eu estou num momento de transição novamente para deixar o karatê, né? Já tenho 33 Uhum. anos, então, assim, eu tô para encerrar em algum momento. Deixa eu ver Ah, aqui. não, Diego. Não Quase encerre. caiu. Eu tô para encerrar em algum momento assim a minha carreira dentro do esporte, porque é muito difícil conciliar assim da melhor maneira Uhum. possível, porque eu não estou falando de uma aula, de um treino que eu vou fazer apenas para o condicionamento físico. Eu estou falando de alto rendimento, então assim, de competições internacionais, de competições de nível nacional muito alto. Então assim, não é só treinar e ok, só para o condicionamento físico, é treinar para vencer, treinar para estar no topo, treinar para estar no pódio. Então exige um desgaste muito maior. Então, com 33 anos e tendo uma divisão de funções, já é difícil. A rotina do jornalista, no meu caso, por exemplo, lá na TV Globo, eu recebo minha pauta às 8 da noite do dia seguinte. Hoje são 2h35 da tarde. Se você me perguntar que hora você vai trabalhar amanhã, eu não sei. Eu não sei, é o meu horário de amanhã ainda, só vou saber entre 7h30 e 8 horas da noite. E aí sim Uhum. que eu vou marcar o meu treino
de karatê. E todo dia é assim. Hum. Eu marco em cima do treino no horário livre. E, obviamente, eu vou deixando em vários momentos a minha vida pessoal de lado. Então, nesse momento, agora, como eu estou nessa transição, eu tenho 2 competições e estou treinando só para essas 2. Não estou correndo circuito, não estou numa loucura. Então, nesse momento, o karatê, para mim, é exatamente isso que você falou. O karatê, para mim, é minha válvula de escape do meu trabalho, da pressão do trabalho dentro do jornalismo. Então, hoje o karatê é minha válvula de escape. Eu vou treinar uma vez ali por dia, durante 5 dias na semana, para ser a minha válvula de escape. Até o ano passado, eu fazia 10 treinos por semana. Agora, eu tenho feito 5 treinos por semana. Então, são menos competições, menos cobrança em relação ao resultado do karatê, né? E mais assim, eu tô ali no treino de karatê para esquecer os meus problemas e treinar e curtir aquele momento. Porque senão eu piro e eu preciso dar uma relaxada. Então, hoje sim, o karatê é uma válvula de escape para mim e para o meu trabalho dentro do jornalismo. Ah, isso é fundamental. E você também falou de questão de terapia, né? Essa parte de ajuda de um psicólogo, de um profissional, para você sentar e conversar, ela se deu a partir de quando, assim? E como que você avalia a importância disso para o que você faz hoje? Primeiro eu não acreditava, né? Eu não acreditava em psicólogo, em psicologia. Eu acho que muita gente preta não acredita e a gente vai tentando falar com as pessoas o quanto que isso é importante, né? Porque foi colocado na nossa mente desde novo que a gente é mais forte, que a gente consegue, que a gente tem um poder físico gigante, a gente não precisa de ajuda, enfim, e aí a gente acaba sobrecarregando muito essa questão de que a gente é forte demais e não precisa de ajuda mental. Isso foi em 2018. Eu tentei, a minha técnica, ela falou assim, Diego, você precisa de um psicólogo ou psicóloga, porque ter uma gravação, ter uma câmera o tempo inteiro no seu cangote, você tem que ter um resultado, tem uma cobrança dentro do karatê e uma cobrança dentro da sua empresa. São 2 cobranças em prol do resultado ali. Então, é muito difícil você conseguir conciliar isso na sua mente. Você precisa de um psicólogo, e aí a primeira experiência que eu tive foi horrível, horrível, só piorou, assim. E aí... Era uma pessoa despreparada. Era uma pessoa despreparada, que atendia também um dos meus principais adversários. Então, além de despreparo, a pessoa foi antiética de atender 2 atletas da mesma categoria que se enfrentavam. Então, dentro da psicologia esportiva, isso não pode ser feito, né? E aí eu descobri isso numa competição, que foi uma competição que eu e esse adversário, a gente quase se matou dentro do tatame, e nessa competição ela ficou ao lado desse rapaz, e eu fiquei falando assim, nossa, a minha psicóloga tá junto com ele, e na verdade é ela que tá atendendo ele, não tá me atendendo, né? E aí eu fiquei descrente ainda mais da psicologia, até que um momento eu fui fazer um camp de treinamento em Florianópolis, e uma amiga me indicou uma clínica que falou que um psicólogo estava fazendo um trabalho diferente relacionado à reação, que poderia ser interessante para gravar para a série Diego San. Eu vou lá ver o trabalho. E aí quando eu cheguei lá, o cara falou bem assim, tudo bem, legal gravar, mas eu queria te conhecer, Diego. E aí, só para a gente sentar e conversar. A gente sentou numa sala, só 2, conversei. Aí quando eu saí da sala, minha técnica falou bem assim, olhou pra minha cara e falou, você gostou dele, né? Aí eu falei bem assim, o cara é sensacional. Não falar nenhum palavrão. E aí que é o Cristiano Lima, né? Vou dar o nome aqui, o crédito que ele merece. E ele simplesmente ele me entendeu, assim. Porque acho que uma das maiores questões, às vezes, quando a gente vai trabalhar com um psicólogo, e aí nós pretos, é o psicólogo não entender várias questões relacionadas ao racismo da sociedade. E o Cristiano, ele é uma pessoa branca, ele é branco, e recentemente eu tive essa conversa com ele, falando assim, Cristiano, como é que você consegue me entender? Eu quero entender a sua história, conta a sua história para mim, porque não é possível você ser tão empático e você vai exatamente, assim, eu levo questões assim, cara, eu não consigo, cara, não dá, e ele vem exatamente com o que eu preciso ouvir
e como mudar o meu plano de ação. E ele contou a história dele, todo o envolvimento com pessoas pretas que ele teve durante a psicologia e na vida pessoal, e o quanto que ele teve que ouvir, quanto que ele aprendeu com essas pessoas, e ele teve essa empatia para me passar o conhecimento, assim. E aí eu falei assim, cara, porque é muito difícil, assim. Eu procurei também, eu lembro que eu tinha procurado na época psicólogo preto e psicóloga preta, é difícil de encontrar. Hoje eu já conheço várias pessoas pretas que são psicólogos e psicólogas, mas o cara tá comigo desde 2018, ele me ajudou a entender todo esse processo, e toda hora, assim, quando eu tô realmente cara, eu preciso de ajuda, eu recorro a ele. Então ele tá comigo, assim, ele viveu o pior do Diego e viveu o melhor do Diego nesse período, porque foi um período de muita provação, assim, de saúde mental, de espiritual, de tudo, assim, nesse ciclo olímpico, que é muita energia negativa, porque você está no holofote, né, em vários momentos, e a energia positiva, a torcida a favor, às vezes não demanda com tanta energia quanto a torcida contra. E aí, se você tá ali fraco mentalmente, fraco espiritualmente, falando, você acaba cedendo, acaba caindo. Então, eu tenho uma coisa que eu escrevo na minha mão nas competições, que é creia até o fim. E foi uma coisa que ele falou, que várias competições eu luto sozinho. E aí ele falou, tem alguma coisa, algum amuleto, alguma coisa que te lembre toda a energia, toda a garra que você faz para estar ali, que te lembre toda a sua história. E aí, essa é uma frase que me lembra muito a história, creia até o fim. Quantas vezes eu falei aqui de disciplina, de chegar aí até o final, de buscar ir até o final, cumprir seu objetivo, de se desviar e ir até pensar em novos caminhos, novos rumos, para você conseguir atingir a sua meta. Então, creia até o fim é a minha frase, é a frase que Então eu olho na hora a do fé perrengue da entra luta. também nisso. A fé entra Não, muito nisso, né? E a a questão fé entra religiosa bastante. mesmo, como que você lidar com a questão religiosa? Você tem uma religião que você segue? Você é um cara que tem as suas pedras, acende incenso? Como é que você cuida da sua espiritualidade? Então, eu sou evangélico e eu sou bem da linha Henrique Vieira, do pastor Henrique Vieira. Amo. Eu ouço, eu consumo muito o Henrique, porque eu acredito muito no que ele fala, principalmente relacionado ao amor, sabe? Sim. E eu acredito que o amor realmente transforma, além da educação, transformar a sociedade. Eu acho que o amor é uma outra questão que cria elos, quando o amor é realmente verdadeiro. Então, assim, e não é só amor carnal, é amor fraternal, é amor de pessoa para pessoa, de amigo para amiga, sabe? Entre amigos. Então, assim, eu acredito muito nisso, e a minha fé leva muito a isso, assim. Então, a minha fé, eu remeto muito ao amor que a minha mãe sente por mim, tudo que ela fez para eu chegar até onde eu cheguei. Então, eu penso, eu olho, e realmente, assim, eu vejo Deus realmente botando várias pessoas no meu caminho em momentos que eu não esperava. E o, nesse ciclo olímpico foi o momento que eu mais duvidei da minha fé também. Então, o momento que eu mais duvidei da minha fé, que eu mais duvidei de Deus, que eu mais duvidei de tudo, e eu questionava, Deus não existe, tô nem aí pra tu, e aí eu xingava, eu questionava, falava assim, tô só me ferrando aqui, e você não faz nada, eu tô sozinho nesse lugar, Isso e agora tal. recentemente. Isso foi durante o ciclo, em alguns momentos. Eu vou contar só um muito marcante, porque me marcou muito, assim, foi uma competição que eu lutei com o joelho todo maltratado, eu não conseguia socar, eu só conseguia fazer 2 golpes especificamente falando, e eu fui garfado durante a competição na hora de medalhar. Então cheguei até a semifinal, e aí na hora de dar o ponto para mim, era nítido que os caras não davam ponto. Tem uma imagem que a bandeira me dá o ponto, tira o ponto, quando ela percebe que era para mim. Assim, foi uma competição na Itália, eu precisava de uma medalha para eu acabar número 1 do ranking, e foi uma competição que eu conversava com Deus. Foi uma competição que eu olhava para o teto e falava: se você existe, se você está comigo, você vai me fazer ir bem nessa luta, porque eu não tenho físico, eu tô na sua mão. E aí acabava a luta,
Eu ganhei a primeira luta de 9-0, a segunda de 8-0, a terceira de 7-0, sem poder fazer quase nada, bem limitado. E o final de cada luta, tinham 3 caras do Brasil também lá, que eu nunca tinha falado de religiosidade com eles e de fé, e todo final de luta eles falavam assim comigo: Deus está contigo. Aí na outra luta, você está com Deus, acredita. Eles falavam isso, era a frase que eles falavam. Perdi, não consegui o pódio. Minha mãe me ligou: calma, meu filho, tudo no tempo de Deus. Aí foi a hora que eu xinguei a minha mãe e falei assim: mãe, não vem falar de Deus agora não, eu não acredito nisso, não sei o que e tal. Eu tô sozinho nesse negócio, pá. Cheguei no Brasil, dividi apartamento com um amigo meu, que é da religião messiânica, que é uma religião japonesa, e ele viu que eu estava totalmente destruído. Ele falou bem assim: posso ministrar o Jorei, que é uma oração da religião dele, enquanto você fala? Enquanto eu estava falando, ele estava ministrando o Jorei. Aí eu sentei na cama, depois dessa oração, fui fazer a minha inscrição do Bolsa Atleta, meu celular começou a pipocar. Um monte de mensagem, tal, não sei o que. Eu fui lá, o celular, 5.000 seguidores. O que aconteceu? Lázaro Ramos tinha feito uma postagem sobre a minha história. Eu não conheço o Lázaro. Eu lembro. Ele postou no feed dele a minha história, e aí, numa segunda-feira que ele fez durante um tempo, toda segunda ele postava uma história. E aí contou a minha história no feed dele, e eu recebi uma enxurrada de mensagem falando que eu não estava sozinho. E aí não tem como. E aí as mensagens eram exatamente sobre tudo que eu estava questionando na viagem. E é assim, se Deus não existe, porque tem gente que não acredita em Deus, alguma coisa, algum poder supremo existe que faz o universo girar, o universo rodar, e em algum momento a luz vai vir para você. Então eu acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, e sem tentar se cobrar tanto nesse sentido de quando vai vir, mas que a gente é muito ansioso, né? A gente quer que venha logo. E não é no nosso tempo, né? Não é no nosso tempo real. Quando esse universo quiser que seja o nosso tempo, vai ser. A gente tem que seguir o trilho, seguir no trilho. Não, eu acho, e ainda tem uma outra questão, que a gente não pode deixar de racializar algumas coisas, né? Que às vezes quando a gente tem essas puxadas de tapete da vida, né? A gente pode realmente se queixar: será que eu não fosse negra isso não aconteceria, né? Então, é isso mesmo que eu queria saber, mas meio que você já respondeu, mas se quiser complementar, porque assim, quando a gente não tem onde se apegar, né? Porque a gente vive numa sociedade que eles não querem que pessoas como eu e você exista e prospere, né? Essa questão do retorno da comunidade, de você ser representar, sim, tem muitas pessoas que se esperam em você e que você inspira pessoas, né? O Lázaro mesmo, quando ele faz essa postagem, ele é seu fã, né? E um fã que você nem sabia, na verdade, que existia, né? Então, até que ponto, assim, você se apega, em que você se apega, além da religião, a importância da comunidade também, para você continuar a fazer o que você está fazendo, né? Esse retorno de amor que você tem, né? Porque que você fala do pastor mesmo, eu também acredito muito nessa questão do amor universal. E ele também é uma fonte de sustentação pelo seu trabalho, pelo que você faz, assim, pelo que você me fala, né? Não, exato. O que acontece em vários momentos, para ser muito sincera, em vários momentos eu sinto que eu sou escanteado e não sou valorizado, que eu acho que é uma coisa que muita gente sente, né? Não é só eu, né? É uma coisa particular minha. E Mas por ser negro, você chega a pensar nesse sentido? Penso várias vezes, assim. Penso várias vezes isso. A gente é posto à prova o tempo inteiro, sabe, Silvia? Óbvio que você sabe. E a gente tem que fazer o melhor o tempo inteiro. E quando você precisa de outras pessoas para validar o seu próximo passo, e se essa pessoa acha que por você ser negro você não vai conseguir, você não tem capacidade de conseguir, você não vai dar o próximo passo, se você depende dela. E aí eu posso ser mais claro nos exemplos, né? Vamos dizer assim. Olimpíada de 2016. Eu fiquei de fora do principal planejamento da escala da reportagem. Em 2015, eu fui o repórter que mais fez o Globo Esporte do Rio de Janeiro.
Eu entrei no ar no Globo Esporte do Rio de Janeiro 1 hora à frente do segundo colocado. Isso, pensando em matérias que são de 1 minuto e meio, 2 minutos, é muita coisa. Eu estava 1 hora na frente do segundo colocado, já tinha feito uma série olímpica. Em 2016 eu era um dos 3 fora da escala principal. Mesmo assim, eu fiz algumas reportagens e cobri um ouro que foi do Robson Conceição no boxe. Né? Consegui uma exclusiva com ele e cobri esse ouro. Em 2021, eu fui o único repórter negro dentro da escala que foi para Tóquio. Existia a Karine Alves, que é a apresentadora, que estava no Sport TV. A função dela era fazer vivos para os programas do canal fechado Sport TV. Eu era o único da TV aberta. Né? Eu era o único que podia transitar entre a TV aberta e a TV fechada. E meses antes das Olimpíadas, ainda duvidavam da minha capacidade de cobrir a Olimpíada. Pelo fato de eu ter dividido o trabalho entre jornalista e karateca, duvidavam da minha possibilidade de cobrir bem as Olimpíadas como repórter. E eu nunca deixei de ser repórter. Durante as 4 temporadas do Diego San, quem escreveu fui eu. Então, assim, eu escrevia todo mês, eu tinha uma matéria de 7 a 11 minutos escrevendo. E aí, portanto, não importa o que eu faça. Eu já era uma pessoa conhecida no Brasil inteiro. Eu fui reconhecido pelos atletas em Tóquio. O Alisson me reconheceu numa coletiva de imprensa. Outros atletas me reconheceram. Pô, que bom que você tá aqui, Diego, você entende a gente e tal, não sei o quê. Você sabe se corre, quer tá numa Olimpíada. Então, assim, eu fui reconhecido, meu trabalho foi reconhecido pelos atletas, mas não fui reconhecido, vamos ser muito sinceros, se fosse uma pessoa branca, eu ia estar no topo da reportagem. Oi, tá me ouvindo? Só volta um pouquinho para mim, solta um pouquinho para mim, nessa parte que você sentiu que você não foi reconhecido de que forma? E aí eu fui reconhecido pelos atletas lá em Tóquio, cobrindo, eles viram o meu corre, eles viram tudo, só que dentro do meu ambiente de trabalho, o meu reconhecimento foi mínimo. E é óbvio que eu sinto que se eu fosse uma pessoa branca, eu ia voltar depois de 4 temporadas de um projeto inédito. Se você der um Google aí, quantos jornalistas se tornaram o número 1 do seu país, de um esporte, quantos jornalistas estão entre os 40 melhores do mundo, quantos jornalistas fizeram esse tipo de trabalho que nem eu fiz. No Brasil, eu cheguei a procurar, não tem ninguém. Nos Estados Unidos, o Guilherme Roseguini, que é um repórter amigo meu, procurou isso. Não existe essa história nem nos Estados Unidos, que é um exemplo de audiovisual para todo mundo. Então, assim, é um projeto que é diferenciado e eu não tive o reconhecimento no peso que eu gostaria de ter tido, nem perto disso. Então, assim, obviamente, o que falta? Falta eu ser branco. É óbvio que falta eu ser branco. Sabe? E aí, o fato de eu cobrar esse reconhecimento internamente faz com que eu também seja escondido, porque eu sou o cara que cobra o reconhecimento e que enche o saco por ele. Então, assim, não, ele é chato, porque quando ele tem a oportunidade, ele vai lá e toca na ferida. Ele é chato, porque quando ele tem a oportunidade, ele fala que só tem 2 pretos. Ele é chato, porque quando ele tem a oportunidade, ele fala que falta mais. Então, obviamente, a partir do momento que acabam os jogos, eu fui praticamente escondido, sabe, depois dos jogos. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso e algum chefe ouvir, porque é verdade. É só você chegar e dar um Google. Então, assim, durante quantas pessoas têm coragem de chegar... E a gente, como audiência, a gente nota, viu? A gente, como audiência, sabe? A gente nota também. E é óbvio, vão botar outras pessoas pretas no ar que não vão ter a coragem, talvez, que eu tenha, de brigar por mais pessoas pretas. Porque é isso, sabe? Porque é óbvio, a pessoa preta que está tendo a oportunidade, ela está fazendo o corre dela, cara. Eu não posso cobrar também que ela se posicione, que ela brigue por mim, entendeu? Eu brigo, eu vou brigar. E eu já fiquei calado durante muito tempo. Então eu vou brigar não só por mim, eu vou brigar por todos. Então, assim, sempre que eu estiver no topo e tiver a oportunidade, eu vou falar de todos os meus. E eu não quero sempre estar sozinho. Eu quero sempre estar tumultuado de pessoas pretas, assim, caldeado, sempre rodeado de pessoas pretas, porque é um ambiente que eu me sinto à vontade. Então, obviamente que eu quero mais pretos, não só entrando como estagiários,
não só na base do karatê, na base do alto rendimento, sabe? Eu quero pessoas pretas na seleção junto comigo no sênior. Hoje, de 24 atletas, só tem eu e o outro garoto da minha categoria de preto. E por incrível que pareça, no masculino, a categoria de preto, que tem mais pessoas pretas competindo, é a minha. O único pódio do Campeonato Brasileiro que as pessoas foram lá e estenderam um punho cerrado para cima em ato de resistência foi o pódio da minha categoria. Eu ganhei o brasileiro, eu estendi o punho cerrado e todos os atletas do pódio estenderam o punho cerrado comigo. Então, assim, brancos e pretos juntos na luta. E é isso que eu quero passar. Eu não quero ser só o único preto ali no pódio. Eu quero mais pessoas pretas. Eu não quero ser o único. E eu acho que a primeira entrevista que eu fiz para o Mundo Negro, eu falei que eu não quero ser o único. Eu quero ser mais Sim. pessoas. Quero mais gente, sabe? E hoje tem mais um pouquinho, mas não é o suficiente. Não é a representatividade que a gente Dá vê para na ter mais, sociedade né? brasileira. Precisa de mais. Dá para ter mais, vai ter mais. E para encerrar a nossa conversa que passou super rapidinho, eu Eu tenho falo muito. uma última. Não, mas você fala coisas fundamentais, é por isso que eu te chamei, porque eu já absorvi algumas coisas que eu já vou aplicar aqui na minha vida com as crianças. É muito aprendizado porque é uma experiência única, né? Quando você fala que você é o único jornalista atleta, realmente a gente tem que ouvir o que você tem para falar, porque eu espero que você tenha consciência do ser humano que você é. É muito fora da curva o que você faz mesmo, Diego. Você fica na correria, você fica lidando, né, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas frustrações, mas para a gente você realmente é um grande exemplo, assim, é uma questão histórica, assim. Eu, na minha profissão mesmo, eu falei, gente, eu não consigo às vezes fazer meia hora de esteira 3 vezes por semana. O cara consegue treinar, né? A gente é muito difícil, porque a gente mata vários leões aos dias, né? E ao mesmo tempo, a gente não pode subestimar a sua força mental e intelectual, porque você faz muito bem o seu trabalho intelectualmente e também faz muito bem como atleta. Então, pessoas como você no mundo não existem muitas, tá? Então você pode falar o quanto você quiser, a gente só vai ouvir. E a minha curiosidade para a minha última pergunta é assim, né? Entre essa vida de um atleta maravilhoso, incrível e reconhecido, né, por esse ranking com tantas pessoas e você tá num posicionamento global e nacional sensacional, né? E ao mesmo tempo esse rosto negro na melhor emissora do país. Sobra tempo para fazer algum tipo de outra coisa? Assim, você gosta de sair para comer? Você gosta de música? Você gosta de praia? Ou você só dorme? Como é que você aproveita o seu tempo quando você não está sendo excelente nas outras duas coisas? Então, hoje, né, até por conta dessa minha transição ali, das competições, eu estou aprendendo a jogar futebol. Então, tô tentando. Eu falei com muita gente assim: ó, depois desse ciclo olímpico, eu vou tentar ser carioca na real. O carioca, quando você pensa no carioca, é o carioca que vai para a praia depois do trabalho ou antes do trabalho. Então, esse é o carioca que eu vou tentar ser em alguns momentos. Então, eu vou no futebol uma vez na semana. Tem que aprender a jogar esse negócio, coisa difícil, que é o futebol. Então, eu vou no futebol, e aí eu tenho um amigo que é professor de basquete. Eu gostava de basquete e tal. Vou aprender a jogar basquete direito. E aí eu vou uma vez na semana jogar o basquete com meu amigo, vou na aula dele e tal. Gosto muito de dançar. Então, às vezes, quando sobra um tempinho, eu vou nas aulas de Zuki, que aí a Aline faz, a namorada faz, eu vou lá acompanhá-la, e às vezes a gente faz aula de Porque tem que Zuki ter tempo para particular. namorar também, né? No meio Tem de que ter tudo isso, tempo, né? né? Não, tem. E a patroa Isso é o atleta também, né? principal. Vocês têm que. É, Com hoje, certeza. hoje, hoje ela está na transição também de carreira, ela vai se aposentar agora, em breve, e está já numa vida de empreendedora, de gestora, então ela está já nessa transição. E aí, obviamente, eu arrumo esse tempo para ter um pouco mais de tempo ali com ela, a gente dançar, fazer as coisas que a gente curte. Ela tá jogando basquete comigo, então ela vai no. Eu vou no Zuki com ela, às vezes a gente dança um sambinha, que a gente gosta também de um samba. Então, assim, eu adoro dança de salão, né? Então, eu sou suspeito porque eu gosto muito. E forró, Zuki, samba de gafieira. Então, quando dá, a gente vai nos balinhos desses, um barzinho, de vez em quando, para conversar com os amigos, resenha, um passeio no parque. Eu tento relaxar da melhor maneira possível, porque a gente merece também, né, Silvia? A gente só faz o corre, faz o corre, faz o corre.
tem hora que a gente tem que dar uma respirada, um pouco de pausa nas nossas vidas para curtir o tempo também. E gostei que você descansa, mas se movimentando, né? Você é ariano? Qual que é o seu signo? Eu sou canceriano. Canceriano! Todo esse Sou pique! canceriano. Eu sou um Ai, apaixonado, por agora isso que tudo eu vai falo que o fazer. amor move. Eu acho que é isso. Eu acho que é o amor mesmo, né? E além do que, assim, o amor pelo seu povo, porque eu acho também muito da nossa resistência vem por a gente fazer pelos outros, né? Não pela gente, porque às vezes pela gente a gente já teria desistido, mas é que aquela frase que eu adoro frase, né? Que fala, não desista porque tem sempre alguém se espelhando em você, né? E a gente às vezes não tem noção do nosso impacto do nosso trabalho na vida das pessoas, assim, né? Você me inspira muito, assim, nessa questão da dedicação, da ética e principalmente de lembrar por que eu comecei, que é realmente muito ser uma fonte de boas notícias para minha comunidade, assim. Então eu super agradeço o seu tempo da gente ter conversado. Vamos encontrar offline, espero que breve, quando eu for para o Rio, ou você vier para São Paulo. Mas fico muito feliz de você ter sido um dos primeiros convidados desse meu projeto, Diego. Não, eu que agradeço, muito obrigado pelas palavras, assim, eu queria só ser recíproco também com elas, porque eu já te falei algumas vezes o quanto que eu sou seu fã, e você, o seu trabalho, o trabalho que você faz com o Mundo Negro, e agora com a Fala Diversa, também acho que vai ser sensacional, e você foi uma das primeiras pessoas, assim, que eu considero realmente relevantes para a nossa mídia, que reconheceu o meu trabalho. Então, são poucas pessoas que reconhecem e eu valorizo cada uma delas. Assim. Então, por você reconhecer o meu trabalho, reconhecer a minha luta, eu sempre que eu posso, eu falo do Mundo Negro, eu falo da Silvia, eu Que falo o quanto que bom. você é guerreira, quanto que você é forte para você montar uma equipe, para você avançar dia após dia, passo atrás de passo. Mulher negra é muito difícil, gente. Eu sei porque minha mãe fala, É minha mãe muito. é mulher negra, então é Sim. complicado demais essa vida. Então, eu valorizo muito o que você faz por toda a comunidade negra e eu vou seguir aí da melhor maneira possível, tentando colaborar com o seu trabalho, divulgando o seu trabalho, porque é muito importante. Quanto mais de nós lá no topo, melhor para todos nós. É isso aí, obrigada. E a gente encerra agora mais um Falas Diversas. Espero que vocês tenham ficado com a gente até o final, porque a conversa realmente foi incrível. E espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau.